Às vezes a gente fala: Deus, por que tu me conduz ao deserto? Então é hoje que a gente, quantas vezes a gente fala e pergunta: por que Deus nos conduz ao deserto, né? Qual o propósito dele de nos levar ao deserto? A gente sabe que o povo de Israel estava no Egito. E o povo clamava: Deus, tira-nos do Egito. O Egito não é terra para teu povo. O Egito não é terra para o teu povo. O teu povo escolhido está no deserto, está sofrendo. Esse Egito é terra de escravidão. É terra onde nós somos humilhados, onde nós somos maltratados, onde nós não temos direito a nada. Era assim que aquele povo clamava de dia e de noite. E Deus, ouvindo o clamor daquele povo atentamente, Deus ouve o meu e o teu clamor. Não fique pensando que Deus é surdo, não. Os ouvidos dele não estão agravados para que ele não possa ouvir. Então Deus ouve, o ouvido dele é aguçado. A oração de um filho, a oração de uma filha, a oração de um servo, de uma serva. Ele ouve atentamente. E aquele povo estava clamando, e ele ouvindo. Até que chegou o dia dele tirar aquele povo ali do Egito. E aquele povo diz: ele vai nos tirar do Egito, imediatamente a gente vai entrar em Canaã. É para lá que nós estamos indo. É para lá que nós vamos, para Canaã. Tem até aquele hino, né? Caminhando eu vou para Canaã. Não é, Claudelice? Claudelice lembrou agora da mãe dela, né? Que cantava muito esse louvor, né? A irmã Claudir. Cantava muito esse louvor. Caminhando eu vou para Canaã. E é para lá que nós vamos mesmo, viu? É para lá que nós estamos indo, para Canaã. Para a terra prometida. A terra que mana leite e mel. A terra que tem ruas de ouro. Então era isso que aquele povo tinha convicção, que Deus ia levar eles para Canaã. Mas você precisa entender, para você que saiu do Egito e está indo para Canaã, tem um deserto no meio. Por isso que você pergunta: por que Deus nos conduz ao deserto? Porque o deserto, no nosso olhar humano, o deserto não é terra boa. O deserto é terra árida. É um sol escaldante, é muito frio à noite. O deserto não é um lugar bom de se ficar, mas é o lugar certo de se passar. E foi isso que Deus fez com o povo. E eu quero te dizer mais: é no deserto que Deus está conosco. É no deserto que Deus caminha conosco. Às vezes nós temos uma percepção errada, um entendimento errado, que quando nós estamos no deserto, Deus se distancia de nós. Os israelitas tinham a mesma percepção, eles tinham o mesmo entendimento. Então eles queriam um caminho fácil, um caminho rápido. O ser humano tem essa tendência de querer fazer tudo fácil e mais rápido. Tudo fácil e mais rápido, pensando que as coisas podem acontecer da maneira que queremos, né? Da maneira que pensamos. Talvez eles disseram: chegou a nossa vez. Deus se lembrou de nós. E agora nós vamos chegar rapidinho em Canaã. E aí foi quando Deus não levou eles pelo caminho que eles queriam ir. Deus não levou eles pelo caminho mais fácil. Olha o que Deus faz. Olha o trabalhar de Deus, como é muito diferente dos nossos pensamentos, né? Do nosso entendimento.
E aí a gente pensa que as coisas têm que ser do nosso jeito, as coisas têm que ser da nossa maneira, da nossa forma. E aí, quando a gente quer que seja do nosso jeito, surgem as ansiedades. De onde vêm as ansiedades? Das coisas que a gente quer que seja do nosso jeito. Aí vem a ansiedade, vem a frustração, vem os sonhos frustrados, planos frustrados, porque as coisas não podem ser do nosso jeito. As coisas têm que ser do jeito de Deus. Talvez você esteja atravessando esse deserto e você não está entendendo por que você está passando por ele. Mas eu quero te dizer nesta tarde que é porque Deus quer caminhar contigo nesse deserto. Deus quer te guiar nesse deserto. E foi isso que a gente vai ler aqui nesse texto do capítulo 13, a partir do verso 17, que diz: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. A gente quer as coisas mais fáceis, mais rápidas e mais perto. Nós estamos vivendo essa geração do imediatismo, de tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para hoje. A gente ainda, diante de tudo que vivemos, nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar. Nós, às vezes, até cometemos erros por não saber esperar, por não entender que os planos de Deus são diferentes dos nossos, que os pensamentos de Deus são pensamentos diferentes dos nossos, que Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos bons para as nossas vidas. E a mesma coisa, né? O propósito que Deus tinha para aquele povo, para eles chegar em Canaã, eles teriam que passar pelo deserto. Então, o que a gente às vezes esquece? Que a vontade de Deus tem que ser soberana sobre todas as coisas das nossas vidas. Que a vontade de Deus está acima da nossa. Que a gente tem que abrir mão da nossa vontade para seguir a vontade de Deus. E aí Deus já começa a despertar esse povo para entender que a vontade dele é maior do que a daquele povo. E aí foi logo no início, quando aquele povo deixou o Egito, que aquele povo saiu ali do Egito preparado para entrar em Canaã. E aí Deus pegou e mudou o caminho. Porque o caminho de Deus é perfeito e o nosso não. Então, à medida que nós passamos a entender que o caminho de Deus é perfeito para nós, nós passamos a depender de Deus. Nós passamos a confiar cegamente no que Deus tem para nós. Você tem confiado cegamente em Deus? É isso que Deus quer de nós. É por isso que o salmista diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Era isso que Deus estava mostrando para aquele povo. Entrega os teus caminhos nas minhas mãos. Confia em mim e tudo eu farei. Era isso que Deus queria que aquele povo compreendesse. E no momento que Deus percebeu que aquele povo ainda não estava preparado para entrar em Canaã, que aquele povo precisava passar por algumas mudanças, aprender algumas coisas, aquele povo precisava de algo grande, e eles só poderiam adquirir no deserto. Tem coisa que a gente só adquire sofrendo, tem coisas que a gente só adquire aprendendo, às vezes até perdendo. Ninguém quer perder nada, mas às vezes a gente precisa perder para depois ganhar. Nós não estamos preparados para as perdas, nós só estamos preparados para ganhar. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o deserto às vezes é necessário para que você venha aprender a perder.
Porque às vezes a gente perde para o outro ganhar. E é no deserto que a gente tem algumas perdas. Mas na certeza que nós teremos ganhos maiores do que as perdas. Entendeu aí o mistério? Às vezes a gente perde porque Deus nos garante ganhos maiores. E é preciso a gente passar pela experiência da perda. É preciso a gente passar pela experiência da espera. É preciso a gente passar pela experiência que a gente não tem nenhum poder sobre as situações, mas é Deus que pode todas as coisas. E é no deserto que a gente abre o entendimento para compreender que Deus, mesmo nos guiando, mesmo na nossa caminhada, existe alguns obstáculos que a gente precisa transpor. Existem algumas situações que a gente precisa vencer. E aqui a gente vê esse povo ali, né? Deus dizendo: olha, Moisés, eu não vou levar esse povo pelo caminho da terra dos filisteus. Eu sei que esse caminho é mais perto. Eu sei que esse caminho, eles vão chegar logo, logo a Canaã. Mas não adianta a gente se apressar e não conseguir alcançar o que Deus tem para nós. Não adianta, porque no meio desse caminho, eles podem querer retornar. No meio desse caminho, eles podem surgir situações onde eles vão ter medo, onde eles vão se acovardar. E Deus quer nos fazer pessoas corajosas. Lembra o que ele disse para Josué? Ser forte e corajoso. E no deserto a gente adquire coragem. No deserto a gente adquire força. Porque a força e a coragem que nós precisamos não está em nós, vem de Deus. Quando nós nos colocamos na dependência dele. Você ouviu Patrícia aqui na frente, né? A nossa irmã Patrícia fazendo louvor. E ela falou que ela está no período do descanso. E no deserto, quando a gente tem convicção que Deus está conosco, nós conseguimos descansar. É no deserto que nós às vezes precisamos dizer: eu vou descansar em Deus. Porque tem situações que não dependem de mim e de você. Tem situações que a gente não vai conseguir resolver sozinhas. E Deus está nos observando até que ponto nós vamos correndo, até que ponto nós estamos apressadas, porque Ele sabe na hora certa de resolver. Ouviu, Pati? Deus sabe o dia e a hora certa dele resolver essa questão que você agora reconheceu que você precisa descansar. Porque quando nós descansamos, nós compreendemos que nós sozinhas não somos capazes de resolver. Nós não conseguimos resolver sozinha. Então não adianta, Cris, a gente correr. Não adianta, Francisca, a gente, às vezes, viver tanta ansiedade por aquilo que a gente sozinha não vai conseguir resolver, que só Deus. E aqui Deus está dizendo para aquele povo que Ele estava no controle de todas as coisas, mas que o caminho não era o caminho que eles pensavam. E aí foi quando Deus virou e fez o povo rodear todo o caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Olha para isso. Deus levando o povo pelo caminho do deserto, né? Então, às vezes, isso acontece conosco. Entre tantos caminhos que Deus nos conduz, Ele nos conduz para cumprir seus propósitos em nossa vida. E um dos caminhos é o deserto. Então, não fuja do seu deserto. Não fuja do seu deserto, porque no deserto tem água, no deserto tem maná, no deserto o sobrenatural de Deus acontece, porque no deserto Deus se revela na tua vida, Deus se
se mostra o sobrenatural que Ele pode fazer na tua vida. É no deserto. Então não adianta você fugir do deserto. Deus tem algo grande no deserto. Todos precisam passar pelo deserto. O deserto não é lugar de morada, mas é lugar de passagem. É lugar onde Deus nos ensina. É lugar onde nós recebemos as orientações de Deus. Foi no deserto que Deus mostrou para Moisés que aquele povo precisava ser orientado, que aquele povo precisava de aprendizado, que aquele povo precisava saber quem era Deus, que aquele povo precisava de limite. Às vezes nós precisamos passar pelo deserto porque nós precisamos de alguns limites nas nossas vidas. E aqui aquele povo foi pelo caminho do deserto. E Moisés tomou os ossos de José consigo, porque havia este estreitamento e ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Naquele tempo, José já tinha morrido, mas José sabia que Deus estava guiando aquele povo, que Deus estava ouvindo as orações daquele povo, que da mesma maneira que Deus permitiu que ele passasse por vários desertos, e que ele vencesse, a mesma coisa seria aquele povo. A gente sabe que José teve os desertos dele. Assim como eu e você temos nossos desertos. Nós temos os desertos existenciais. Nós temos os desertos emocionais. Nós temos os desertos na nossa casa, na nossa família. Deserto, geograficamente, é uma terra seca. É uma terra sem vegetação. Na Bíblia está descrito como lugar abrasador, lugar que ninguém gosta de estar, que ninguém gosta de ficar, mas que é necessário a gente passar. Mas a boa notícia é que no deserto Deus está conosco. A boa notícia é que no deserto nós não estamos só. E nós precisamos compreender isso. Aquele povo precisava compreender. Assim como Moisés sabia que Deus estava guiando aquele povo, a mesma coisa somos nós. Nós somos guiados nos nossos desertos por um Deus todo-poderoso, por um Deus soberano. Você que está me ouvindo aí, que está vivendo um deserto, Deus, assim como Ele disse para Moisés e para o povo de Israel, que Ele ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tira de nós a sua proteção. Deus nunca tira de nós a sua cobertura, o seu cuidado, o seu amor, a sua misericórdia. À medida que nós estamos caminhando pelo deserto, as misericórdias de Deus são renovadas em nossas vidas. Você que está vivendo este deserto, saiba que há misericórdia para a tua vida. Saiba que há graça para a tua vida. Que Deus está contigo. E há muitos momentos na nossa vida que experimentamos esse deserto terrível. E é no deserto que nós aprendemos muitas coisas. O deserto é para nos ensinar. Ele não é para nos matar, ele é para nos ensinar, ele é para nos mostrar a grandeza de Deus, o sobrenatural de Deus. É que nós conseguimos sobreviver nesse deserto. Não importa como estamos, é que nós venhamos entender que por trás de todos os eventos da história,
Deus está no controle. Deus continua no controle. Ele não sai do controle em circunstância nenhuma na tua vida. Se está tudo bem, Deus está no controle. Se está tudo que você não está satisfeita, Deus continua no controle. E é nessa situação que Ele vai te ensinar algo que Ele precisa te ensinar, algo que a gente precisa ver. Aquele povo de Israel precisava ver os milagres de Deus. Eles precisavam compreender que eles precisavam depender de Deus. Era a única coisa que Deus queria daquele povo. Era um relacionamento e que eles dependessem de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós relacionemos com Ele, que nós tenhamos comunhão com Ele, tenhamos intimidade com Ele, que nós compreendamos que Ele está no controle de todas as coisas e que nada vai nos faltar em circunstância nenhuma. Aquele povo sentiu sede. Aquele povo tinha andado 3 dias, sentiu sede, e a única água que eles acharam era uma água amarga, uma água ruim. Mas ali no deserto, Deus transformou aquela água amarga em água doce. Então, o que você aprende com isso? Que mesmo no deserto, Deus suprirá as tuas necessidades. Mesmo no deserto, Deus não vai deixar faltar o que você precisa. Eu sei que tem pessoas desempregadas, passando no deserto, mas eu quero te dizer que na tua mesa não vai faltar o pão. No teu guarda-roupa não vai faltar roupa. Deus provê todas as coisas. E Ele estava mostrando para aquele povo que Ele era o provedor de tudo. E no deserto há provisão para nossas vidas. No deserto há provisão para as nossas necessidades. E outra coisa, Deus nos carrega no deserto. Deus nos guia no deserto. Deus nos direciona no deserto. Foi no deserto que Deus se revelou a Moisés. Talvez é nesse deserto, nessa sequidão, que Deus quer se revelar a você. Às vezes, quando está tudo bem, a gente não quer orar, a gente não quer meditar na palavra, a gente não quer buscar mais a Deus, porque está tudo bem, está tudo tranquilo. Amém por isso. Aí Deus permite que venha um deserto para a tua vida. Aí você começa a orar, aí você começa a ir para a igreja, aí você começa a jejuar, aí você acorda nas madrugadas para falar com Deus. Mas Deus quer esse relacionamento em todo o tempo. Não é só quando está tudo bem, mas também quando está tudo mal. Tanto faz, não viva diante das circunstâncias, mas viva para fazer a vontade de Deus. Viva para se relacionar com Deus. Nós estamos vivendo uns dias difíceis. Dias onde tem muitas pessoas que, ao invés de se achegar a Deus, está se distanciando de Deus. E era isso que Deus queria com aquele povo no deserto. Deus queria ter intimidade com aquele povo. Deus queria que aquele povo contemplasse a glória dele mesmo no deserto. E às vezes nós temos dificuldade para contemplar a glória de Deus no deserto. Mas Deus nesta tarde está te dizendo: contemple a minha glória mesmo nessa situação difícil na tua vida. Saiba que eu sou poderoso para fazer muito mais do que esse deserto que você está vivendo. A qualquer momento Deus diz: basta, esse deserto vai acabar, esse deserto não vai destruir a tua vida, esse deserto não vai destruir o teu relacionamento, não vai destruir a tua família. Esse deserto é para te aperfeiçoar, é para te moldar, é para te fazer nova criatura, é para tratar contigo. Era isso que Deus queria tratar aquele povo. E naquele deserto Deus deu tantas instruções para aquele povo. Deus deu tantas orientações para aquele povo. Deus usou Moisés para orientar, para dizer àquele povo como é que eles deveriam se comportar.
E às vezes Deus permite os desertos para que a gente venha se render a Ele, para que a gente venha buscar Ele, para que a gente venha fazer a vontade dEle. Porque o maior propósito de Deus é nos levar para Canaã, é nos levar para o melhor, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer nos levar para uma terra que manda leite e mel. Mas nós precisamos estar preparados para entrar naquela terra. Nós precisamos nos preparar. O deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de conserto. Quantas vezes Deus quer nos consertar em alguma área das nossas vidas que talvez a gente não está percebendo ou não quer perceber, mas Deus nos coloca no deserto. Ali no deserto Ele nos alimenta, mas Ele quer proximidade conosco. Ele quer que nós façamos a vontade dEle, minha querida. Então, saia nesta tarde sabendo que esse deserto não vai te destruir. Que esse deserto não vai te matar, ele vai passar, porque até no deserto, Deus cria mananciais de águas vivas. O Salmo 104, ou 107, o versículo 34 nos diz, é no deserto que Deus cria manancial de águas vivas para nós, para nos alimentar. Para alimentar nossa alma, nossa vida. É isso que Deus está te dizendo nesta tarde. Então aproveite e desfrute mesmo nesse deserto. Desfrute da grandeza de Deus. No deserto tem grandeza. Aquele povo não entendia quando eles sentiram fome. Eles não sabiam que ali no deserto não tinha como chegar carne ali. Mas Deus mandou maná dos céus. E eles contemplaram ali o sobrenatural de Deus. Mas os corações deles ainda estavam duros. Que eles não conseguiam ver a glória de Deus através dos milagres. Tem pessoas que não conseguem ver a glória de Deus no milagre. Teve um milagre, mas logo que passa, ele começa a esquecer. Começa a esquecer dos benefícios, das coisas grandes que Deus já fez. Assim era o povo no deserto, era um povo murmurador, um povo reclamão. Talvez você está nesse deserto e está murmurando e está reclamando. À medida que a gente está no deserto, que a gente murmura, é como se a gente estivesse prorrogando o milagre de Deus nas nossas vidas. É como se a gente estivesse adiando. É o tempo que a gente sofre porque a gente murmura. Mas Deus está te falando agora, nesta tarde, não murmure. Aceite esta condição, porque Deus está no controle. Aceite o que está acontecendo na tua vida, porque Deus está no controle. Lembra de José? José foi vendido. José foi humilhado. José foi para o poço. Depois foi para a prisão. Tudo aquilo ele aceitou. Ele não murmurou. Porque ele sabia que atrás daquilo tudo, Deus tinha uma cadeira de governador para ele. E atrás desse deserto, Deus tem coisas grandes para a tua vida. Creia nisso nesta tarde. Deserto é a entrada divina. Deserto é a entrada de renúncia. É a entrada da cruz. É o lugar onde nós adquirimos fé e convicção que Deus está conosco. É nesse deserto. Deus mudou a trajetória do povo porque Deus queria ensinar aquele povo. Talvez Deus está mudando a tua trajetória porque Deus quer te ensinar. Deus quer levar você a lugares altos. Deus quer alargar tuas fronteiras, mas você precisa de passar pela escola de Deus. Deserto é a escola de Deus. E você não pergunte por que este deserto, mas pergunta o que eu estou aprendendo nesse deserto. O que Deus está me ensinando nesse deserto. Porque eu tenho certeza que algo grande Ele está te ensinando. Algo grande Ele está fazendo na tua vida. É nessas aflições que você vai sair mais forte, que você vai sair mais resistente. E nós precisamos passar pela escola de Deus. E a escola de Deus é o deserto.
Olha que José passou por aquele deserto. Olha que Jó passou por um deserto. Olha as perdas que Jó teve. Mas por que Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó só fez adorar? Porque ele sabia que atrás das perdas, Deus tinha coisa grande para a vida dele. Talvez você perdeu o seu trabalho. Talvez você perdeu algo precioso. Mas eu quero te dizer que Deus tem coisa maior para te dar. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Então não murmure nesse deserto. Não reclame dessa situação difícil que você está vivenciando. Porque Deus está contigo. Ele continua caminhando contigo. Ele continua te guiando. Ele escolheu este caminho porque Ele queria ter mais intimidade com aquele povo. Ele queria passar mais tempo com aquele povo. E às vezes Deus faz isso conosco, porque nós só buscamos a Deus quando estamos no deserto. Isso é uma coisa existencial do ser humano. O ser humano, ele só lembra de Deus quando vem a necessidade, quando vem a escassez. Aí ele começa a lembrar de Deus. Mas nos momentos que ele está levando uma vida confortável, na sua zona de conforto, ele está achando que as coisas acontecem por acaso. Mas nada acontece por acaso. Tudo vem de Deus. Tudo é Deus que nos concede. E que nesta tarde você comece a adorar a Deus nesse deserto seu. Faça como Jó, quando ele recebeu a notícia que ele tinha perdido os bens dele, que ele tinha perdido a família dele, ele começou a adorar. Ele começou a adorar e Satanás não entendia, porque o adorador até no deserto ele adora. Você tem esse coração de adorador, então adore ao Senhor. O verdadeiro adorador, ele adora no deserto. Não tem impedimento para ele parar de adorar o Senhor. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós adoremos a Ele em todo o tempo. Não importa a circunstância. Adore ao Senhor, porque Ele é o Deus que tira-nos do deserto, que nos prepara coisas grandes para as nossas vidas. E que nesta tarde você possa entender o cuidado de Deus com a tua vida, que Deus não vai deixar você permanecer no deserto, que no deserto Deus escolheu só para te ensinar. O deserto é só um tempo, mas Deus está preparando um lugar onde você vai realizar os seus sonhos, onde as suas promessas serão realizadas, assim como aqueles israelitas realizaram o sonho de ter a sua terra, de ter a sua casa, de ter a sua herdade. Deus realizou os sonhos deles e os nossos também serão realizados. Mesmo que passemos pelo deserto, mas nós temos garantia que Deus cumprirá a promessa dele, que Deus te levará para terras grandes, para lugares altos. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, esse Deus que sempre está conosco, que nenhum momento nos desampara. Então nós temos que louvar o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, porque Ele falou que Ele converte rios em desertos, nascente em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade do que nela habita. Mas Ele converte também o deserto em lagos e a terra seca em nascente. Aleluia. Então eu creio que esse deserto vai ser transformado num manancial de águas vivas na tua vida. Esse deserto vai ser transformado em uma terra frutífera, onde mana leite e mel. Creia nisso.